Amigos do Automais, será que é cedo ou tarde demais para dizer adeus ao Chevrolet Equinox atual? Então roda a vinheta aí, que depois dela eu vou te mostrar todos os detalhes do Equinox, que é um velho conhecido, mas que ainda tem muita lenha para queimar no mercado brasileiro. Agora sim, aqui no Chevrolet Equinox. Lembrando que se você quiser ver como que o Chevrolet Equinox se saiu perante ou diante de Corolla Cross, Volkswagen Taos e Honda ZR-V, veja o nosso mega comparativo com esses quatro carros, os rivais do Jeep Compass. Mas aqui sobre o Equinox. O Equinox é um carro que eu já testei algumas vezes, então eu tenho boas lembranças desse carro, porque a primeira vez que eu andei com ele, ele ainda tinha o motor 2.0 turbo de 262 cavalos. E meu amigo, aquilo ali era um motor de Camaro. O Camaro de entrada usava aquele motor nos Estados Unidos. Então fazia com que o Equinox tivesse um desempenho que sobrava. Sobrava muito, assim. Não era pouco, não. E ele era um carro extremamente divertido de andar, embora gastasse bem também. Passou algum tempo, a Chevrolet começou a oferecer esse motor 1.5 aqui de 172 cavalos, turbo também, como uma opção de entrada. Até que a única opção que restou foi a 1.5 turbo, a 2.0 foi descontinuada, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né, e no México. Opa, vou ter que manobrar aqui. Inclusive, deixa eu aproveitar que isso aconteceu, porque eu fui virar aqui numa rua, tinha um Fit muito perto, eu não conseguia fazer essa curva. Esse é um dos defeitos do Equinox. O Equinox tem um raio de giro, né, muito curto, então para você fazer uma manobra com ele, às vezes, se você precisa virar assim numa rua que não é muito larga, esquece, você vai fazer 10, 20 manobras. E às vezes falta um pouquinho nessas situações, igual eu passei ali. Tinha um Fit estacionado bem na esquina, e aí esse carro ele não consegue passar, fica estreito para ele. Acontece, são características do carro. Mas como eu estava falando da questão dos motores, esse motor 2.0 era muito divertido. Ele acelerava assim de um jeito inacreditável. E o Equinox ele chegou no Brasil com essa proposta mais esportiva mesmo, tanto que o comercial de lançamento desse carro era o Felipe Massa andando com ele em Interlagos. Claramente não era o habitat de um SUV familiar, mas mostrava assim, pô, é um carro com quase 300 cavalos, então por que não mostrá-lo com um certo apelo esportivo? Esse motor aqui, o 1.5 turbo de 172 cavalos, não é um motor ruim. Sobra bastante até. Quando você pisa, ele tem boas retomadas. E o Equinox não é um carro tão pesado também. Ele pesa 1.500 quilos, né? Por ser um SUV médio, ele pesa o mesmo que um Renegade, que é um SUV compacto. Esse motor, ele continua entregando uma boa faixa de potência. Assim, não falta desempenho no Equinox. É que o 2.0 sobrava muito. Era muito mais legal. Então fica aquele gostinho do que já foi, entendeu? Porque o carro era muito legal de dirigir, era muito gostoso, né? Esse 1.5 também dá conta do recado. Em rodovias, esse carro assim, é muito gostoso de dirigir. Lembrando que o Equinox só é movido a gasolina, esse motor não é flex. E aí, de média de consumo, eu já rodei 100 km com esse carro até o momento que estamos gravando aqui, ele está fazendo 9,5 de média geral, né? Os dados de consumo oficiais estão aí na tela, mas 10 km por litro, considerando que eu peguei um pouco de trânsito, rodei bastante em estradas também, eu não acho de todo ruim. Acho um número bem razoável, bem aceitável para um carro desse tamanho. O modelo 2.0, quando ele existia, ele não fazia 10 por litro de média nem a pau. Ele fazia bem menos, até porque também faltava um pouco de maturidade na hora de andar com aquele carro, né? Mas vamos falar agora do momento atual do Chevrolet Equinox. O
O Equinox chegou aqui no Brasil em 2017 e ele nunca teve uma vida muito fácil, né? Por ser importado, os lotes não são muito grandes, a logística é bem prejudicada, né, por ele vir do México. Então a Chevrolet não conseguiu assim ter um volume muito grande. Também o fato de ser importado sofre muito com alteração cambial e tudo mais. E essa versão aqui, a RS, ela custa 225.710, se eu não errei os detalhes aí do preço. Por esse preço, você consegue levar, ele fica entre duas versões do Compass. A Limited, que custa 216 mil, e a Série S, que custa 239, 230 por aí. Eu sei que ele fica no meio dessas duas versões do Compass. Se a gente compara os equipamentos desse carro aqui com o do Compass Limited, a situação é bem parelha, né? E o Compass Limited é o com 1.3 Flex, 185 cavalos. Não é o diesel, porque o diesel é mais caro, né? Mas até em potência, eles são próximos, tá? Até tamanho de motor, né? Esse aqui é 1.5, lá no Compass é 1.3. Então, o Equinox ele nunca conseguiu bater o Compass aqui no Brasil, né? Talvez por essa proposta mais urbana, talvez questão de preço, poucas versões, né? Também esse carro não teve tanta mídia assim em cima dele, né? E acabou ficando um pouco esquecido mesmo sendo de uma marca muito tradicional, né? Que é a Chevrolet. E se tem uma coisa que a Chevrolet sabe fazer é SUV. Então o Equinox ele é um carro muito bom. Eu acho ele um pouco molengão pro meu gosto, né? A suspensão é um pouco molenga demais, a direção é um pouco mole, assim. Não que ela é molenga, te dá insegurança, não é isso. Ela é anestesiada. Ela te dá uma impressão de que você não está sentindo nada do que o carro está te transmitindo. Mas isso é meio que um problema em geral de carros que usam direção elétrica. A parte boa disso é que ele é um carro muito confortável, né? Muito gostoso de se andar, mesmo em pisos mais castigados ou uma rua de paralelepípedo, por exemplo, você não sofre tanto assim com a suspensão desse carro. Os pneus, embora sejam aro 19, você tem uma borracha maior, né? Então você acaba conseguindo ter um pouco mais de conforto na hora de rodar com esse carro, né? Então, no geral, o Equinox ele é um carro muito confortável e você sente isso nitidamente quando está rodando com ele. O que irrita muito é esse lance dele não estressar tanto. Então, às vezes, uma manobra simples que você precisa fazer parece que você tem que virar um caminhão, sabe? E ele nem é tão grande assim, ele tem 4,60 m, tá na casa dos 4,60 m o comprimento desse carro. Não é um SUV gigantesco, né? Agora, é inegável que essa geração aqui do carro, ela já sente o peso da idade, né? Então a gente vê, por exemplo, o painel de instrumentos dele, as informações principais são analógicas, né? Velocímetro e contagiros. Nesse carro aqui, é bom você ter um contagiros grande assim e bem visível, porque ele tem uma transmissão convencional, né, automática de 6 marchas. Mas se você, por um acaso, tiver a paciência de usá-lo no modo manual, você pode. Colocando aqui no L, você consegue fazer as trocas por esse botão aqui, que eu acho horroroso isso. Geralmente eu uso essa função em descida de serra só. Carro da Chevrolet que não tem pedal shift, eu não gosto de trocar aqui por esse botão. Acho que isso tinha que ser excluído para sempre dos carros, tinha que ser extinguido de qualquer carro, porque botão é para você regular volume, não para você trocar de marcha. Troca de marcha tem que ser ou na alavanca ou aqui atrás, muito melhor. Enfim, feito o desabafo, o painel de instrumentos dele é predominantemente analógico, só com uma telinha digital no meio. Central multimídia, ela tem 8 polegadas, é muito responsiva, é muito rápida, mas você percebe visualmente, né? Ela tem bordas mais largas, ela não fica numa posição assim tão destacada no painel como está acontecendo nos carros mais novos. Então, nesses detalhes que o Equinox entrega a idade. O desenho geral do painel em si é um pouco datado, já mostra assim a idade que esse carro tem.
que é de uma outra geração de carros, né, com uma outra concepção geral de design. Por fora, eu acho que o Equinox ainda disfarça bem o peso da idade. Principalmente essa reestilização que ele teve há alguns anos. Acho que ajudou assim a deixar o visual mais leve, e eu gosto mais do visual da versão RS do que da Premier. A Premier tem muito cromado, não me agrada muito. O RS eu acho bem bacana. Mas claro, se você quer ter o Equinox mais completo, aí tem que partir pro Premier. Porque esse aqui, por exemplo, não tem teto solar, não tem projetor de LED, tem faróis de LED, detalhes em LED também na lanterna, mas você não vai ter a luz de neblina, você não vai ter os projetores em LED aqui no RS. Então, assim, se você quer o creme de la creme, não tem jeito. Tem que partir pro Premier. Ou pro Premier. Mas, no geral, o Equinox RS tem uma boa lista de equipamentos, né? Já tem ar-condicionado de 2 zonas, bancos de couro, uma boa combinação de cores aqui no interior, né, mais escurecido, com costuras em vermelho, que eu gosto bastante. Banco do motorista com ajuste elétrico. Isso nem sempre a gente vê em versões de entrada, né? Tudo bem que esse carro é uma versão de entrada de 225 mil. Então aqui a temática do interior é toda escurecida, né? O teto é escurecido, as colunas, as rodas são escurecidas também, né? Então a Chevrolet se aproveita bastante desse tema, com detalhes escurecidos para a versão RS, né? Esse aqui é branco. Eu particularmente não teria esse carro branco, eu teria esse carro vermelho. Eu acho a cor vermelha do Equinox espetacular e só está disponível para RS. Então, assim, o Equinox ele tá para mudar de geração. A 4ª geração dele já foi lançada nos Estados Unidos, já está sendo testada aqui no Brasil, e também não é o Equinox elétrico, tá? A gente não pode confundir também o Equinox a combustão com o elétrico, porque existe um Equinox elétrico que também não tem nada a ver com esse carro e nem com a 4ª geração, que já foi revelada nos Estados Unidos. Essa 4ª geração do Equinox já está sendo testada aqui no Brasil e deve ser lançada em breve, ainda não tem uma data prevista, mas o visual mudou completamente, ele ficou com mais cara de SUVzão mesmo, mais robusto, mais quadradão, largão, e enquanto que esse aqui tem um visual muito mais urbano, né? E até de uma certa maneira esportivo. Mas como não dá para falar do novo Equinox, vamos falar desse. Ainda vale a pena ter um Equinox? Olha, sim e não. Sim, porque ele é um produto muito bom. É um carro muito bom, um carro muito gostoso. Se você assim quer um carro para viajar por horas e horas, sem se cansar, com conforto, é um carro muito espaçoso, com um bom porta-malas. Tem um motor que dá conta do recado, não é tão econômico assim, mas também não é mais beberrão. Então, se o Corolla Cross é um carro extremamente racional, o Equinox já não é tão racional assim. Talvez seja até mais emocional do que racional, porque ele tem uma certa dose de esportividade, principalmente a versão RS no visual, né? O 2.0 aí tinha esportividade pra valer. Ele andava muito. Então, se o Equinox RS, se o Equinox vendido no Brasil hoje ainda fosse 2.0 turbo, eu ia te recomendar ele assim, sem sombra de dúvidas, porque esse carro é muito legal. Aquele carro era muito legal. 1.5 turbo ainda é bom, mas quem já teve contato com as duas fases do Equinox sempre vai sentir falta do 2.0 turbo. Eu hoje não compraria um Equinox, porque tá prestes a mudar de geração. Acho que vale a pena aguardar para ver aí como que vai ser o posicionamento da Chevrolet e tudo mais, como que chega essa nova geração, as versões que vão ter aqui, questão de preço e tudo mais. Além de ser um carro que mudou completamente, né? Então por isso hoje eu não compraria um Equinox. Mas se fosse um usadinho, bem conservado, de procedência, eu daria uma chance. Esse carro é muito interessante, é muito bom. Me surpreendeu ter esse contato de novo com o Equinox, porque ele é um carro que nem sempre te conquista pelo visual, mas andando com ele, ele acaba sendo muito melhor do que você imagina. Começando aqui pela frente do Chevrolet Equinox, essa é a parte que mais mudou na reestilização que ele sofreu há alguns anos.
mas não foi nada também muito radical, né? A grade ficou um pouco maior e dividiu os faróis, né? Num esquema meio que a gente vê na Montana, mas aqui de um jeito mais discreto. E especificamente essa versão aqui, a RS, a gente tem os detalhes da grade em preto brilhante, para combinar com a maior esportividade visual que essa versão tenta apresentar. Então a gente tem a grade em preto brilhante, o logotipo RS aqui na frente, logos escurecidos da Chevrolet, e a versão RS é a de entrada do Equinox aqui no Brasil. Então ela começa em 225 mil, o preço certinho está aqui porque pode variar também de estado para estado, mas mesmo sendo a versão de entrada, a gente já tem um pacote muito interessante desse carro. Os faróis são em LED, com assinatura também em LED, embora a luz de seta não seja em LED. Só que se você quiser o projetor em LED e as luzes de neblina, aí você tem que partir para a versão Premier. A versão RS não vai ter esses equipamentos. Mas tem outros bons itens de série que a gente vai detalhar também. Vamos dar mais uma volta no carro, mostrar as rodas em detalhe e ir lá para a traseira também. Aqui na lateral do Chevrolet Equinox RS a gente tem as mesmas rodas da versão Premier. A diferença é que lá o acabamento é diamantado e aqui a gente tem esse cinza, né, mais escurecido, e também combina mais com o visual do carro, né? Como esse carro tem poucos cromados, na verdade toda a assinatura dele, onde é cromado na Premier, aqui é escurecido, também combina ter uma roda escurecida aqui de 19 polegadas. E quando a gente analisa um pouco a lateral do Equinox, a gente entende o porquê que talvez ele não tenha caído tanto no gosto assim do brasileiro. O Equinox ele não tem tanta cara assim de um SUVzão mesmo, né? A gente não tem, aqui no arco das rodas, por exemplo, a gente não tem aqueles apliques de plástico que dão a impressão de uma carroceria mais larga, também dão um apelo off-road maior. A altura em relação ao solo, né, ele não transmite assim ser um carro tão alto, embora a posição de dirigir dele seja mais elevada e você fique de um jeito mais elevado em todos os assentos do Equinox, né? Mas ele ainda tem essa cara meio que de SUVzão americano, um pouco também de uma perua mais alongada. Mas aqui no Brasil, o Equinox não pegou tanto assim. Em compensação, nos Estados Unidos, o Equinox ano passado vendeu 3 vezes mais que o Compass. Aqui é o contrário, o Compass que humilha a concorrência e o Equinox nunca conseguiu nem chegar perto. Mas aqui atrás, além do visual, que eu ainda acho bem atual da traseira, a gente tem aquele que para mim é o maior ponto positivo desse carro. Então vamos conferir. A traseira aqui do Chevrolet Equinox não teve tantas mudanças visuais, né? Tudo segue mais ou menos parecido como estreou aqui em 2017. Como eu falei, essa restilização que ele sofreu há uns 2, 3 anos foi bem discreta mesmo. Era só para dar um fôlego extra, né? Mas tentar deixar o visual mais alinhado com os produtos mais novos da Chevrolet. Abrindo aqui então o porta-malas do Chevrolet Equinox, essa que é uma das grandes partes positivas desse carro, né? Temos aqui um porta-malas de 468 litros, um dos maiores da categoria, um dos maiores dos SUVs médios, né? E aqui de baixo, ele, se vocês repararem, né, é um porta-malas bem raso, que facilita também na hora de colocar uma mala. Aqui nessa parte você ainda tem uma outra divisão, né? Que você pode, de repente, deixar uma ferramenta, levar uma compra menor que você queira deixar protegida. E aqui de baixo nós temos também um stepzinho. É do tipo temporário, né? Fininho, máxima de 80 por hora que você pode rodar. Ele é bem mais fino que as rodas desse carro, mas pelo menos você tem uma roda sobressalente, né? Não é que nem aqueles kits de reparo, porque se rasga o pneu, o kit de reparo, não vai ter jeito, você pode ficar na mão. Então, esse daqui para mim é um dos maiores pontos positivos do Equinox. Ele que é um carro muito bom para você viajar, então tem espaço aqui para você encher de mala e ainda aproveitar esse carro na estrada com a sua família. Aqui atrás, então, do Chevrolet Equinox, o banco da frente já está ajustado para minha posição, lembrando que eu tenho 1,87 m, e o espaço aqui é bastante confortável. Esse carro tem 2,72 m de distância entre eixos, né? Então resulta num bom aproveitamento aqui do espaço na traseira. Até minha cabeça fica bem folgada aqui, né? Sobra ainda algum espaço, então eu consigo viajar aqui numa boa.
E um ponto que eu acho bastante positivo do Equinox é que ele tem piso plano aqui atrás. Então, para você levar um terceiro ocupante nessa parte aqui do meio, você ter toda essa parte aqui plana, sem um túnel central atrapalhando o espaço das pernas, é sempre bastante positivo. Além disso, o que mais temos aqui? Temos saída dupla de ar, que é muito bom num país tropical como o Brasil. Temos também duas portas USB do tipo A, mas ao menos temos duas portas. E ainda tem aqui uma entrada 12 volts, caso você queira colocar um adaptador para ter mais portas de carregamento, você ainda consegue. E se não tiver ninguém aqui, você ainda pode aproveitar a sua viagem colocando a sua bebida favorita aqui, um refrigerante, uma água, para curtir a viagem, porque esse carro aqui é um belo do estradeiro e é ótimo para você viajar e curtir também aqui do banco de trás. Mas vamos lá para frente, que tem mais alguns detalhes e eu acho que é lá que o Equinox mostra um pouquinho a idade do seu projeto. Aqui na parte da frente do Chevrolet Equinox, né, assumindo aqui a posição de motorista, primeiro que você tem uma boa ergonomia, né? O banco, mesmo aqui na versão RS do motorista, tem regulagem elétrica, então você consegue fazer um ajuste fino, né, um ajuste milimétrico, e o volante também tem regulagem de altura e de profundidade, que é sempre bastante positivo, embora ele dê uma despencada aqui. Num carro desse valor, né, 225 mil, a gente esperava que pelo menos tivesse aquela regulagenzinha que não despenca. Temos partida por botão com chave presencial. Aqui está a transmissão automática de 6 marchas. E um dos pontos que eu não gosto nesse carro é que você só consegue aumentar as marchas aqui nesse botãozinho do lado que parece um controle de volume, né? Aqui atrás você tem alguns comandos, você acha que são as borboletas? Não, aqui é controle de áudio e para você passar uma próxima faixa, mudar de rádio, enfim. Isso é um dos pontos que eu realmente não curto desse carro. Mas temos freio de estacionamento com acionamento eletrônico, bons porta-objetos, né? Temos aqui um porta-copos. Aqui a gente tem um espaço que dá para levar o celular, mas não tem carregamento por indução, é só um espaço mesmo. Para carregar o seu celular, você precisa conectá-lo pela porta USB do tipo C ou USB convencional. Ainda tem uma saída auxiliar ali e também uma tomada 12 volts para quem quiser ampliar aí as opções. Ar-condicionado digital automático de 2 zonas. Uma parte que eu acho bastante positivo do projeto desse carro ser um pouquinho mais antigo é que temos botões e aqui você consegue sincronizar ou não a temperatura dos dois lados. Como são 2 zonas, cada passageiro aqui da frente pode escolher a temperatura que melhor lhe agradar. Central multimídia também temos, aqui a gente tem uma central de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. É uma central que não é tão grande assim em tamanho, tem bordas muito grossas, né, que denunciam aí a idade do carro, mas em compensação é uma central que funciona muito bem, que tem uma resposta muito rápida, tem roteador Wi-Fi, tem conectividade com a Alexa, tem até alguns aplicativos aqui dentro dela, né? Então, assim, é uma central bastante completa, tem até um GPS próprio dela, caso você esteja, de repente, sem sinal do celular, você consegue usar o GPS do próprio carro, né? Então, pode ser antiga, pode não ser tão grande assim essa central, mas os recursos dela são muito bons. E o painel de instrumentos também, não espere aquelas telonas digitais que a gente está vendo hoje em dia. Aqui temos um painel raiz, com 2 mostradores, né? O velocímetro e o contagiros totalmente analógicos, assim como o ponteiro, o marcador de combustível e de temperatura, só a telinha no centro do computador de bordo, que é digital. Mas mesmo assim, eu achei bem legal aqui o interior do Equinox. Dá uma certo visual retrô aí do começo da década passada, né? A concepção do painel em si, mas eu achei muito aconchegante a cabine, né? Você tem algumas partes de plástico, né? Mas aqui a gente tem um detalhe que é macio ao toque. Esses detalhes aqui em preto brilhante também, né? Nas molduras que não são cromadas, mas são num preto mais brilhante, né? O acabamento dos bancos, assim, em geral, principalmente nessa versão RS, que tem os detalhes em vermelho, né? As costuras. Eu acho que o habitáculo em si do Equinox é muito bem resolvido
apesar de você já perceber, né, que é um desenho que não é mais usado, né? Hoje em dia os painéis são mais horizontais, as telas são maiores, mas para mim não tem nada de errado. Gosto desse visual até um pouco retrô, assim, do Equinox. Então, já falei muito aqui dentro, vamos lá para fora para a gente encerrar esse vídeo e eu pedir o seu like e a sua inscrição aqui no Auto Mais. Então esse foi o vídeo do Chevrolet Equinox RS, versão de entrada desse carro, que é bem completa. E é um carro que está um pouco esquecido aqui no Brasil, está prestes a mudar de geração, inclusive o Auto Mais já flagrou a nova geração sendo testada aqui no Brasil, mas ainda o carro está disponível e continua sendo uma boa opção se você ignorar alguns detalhezinhos aí. E aí, gostou desse vídeo? Deixe nos comentários o que você acha do Chevrolet Equinox, se você prefere ele, o Compass ou algum outro rival. Não se esqueça de ver ele também no mega comparativo e siga o Auto Mais em todas as nossas redes sociais que estão aparecendo aí para você. Curta esse vídeo, compartilhe e inscreva-se também aqui no nosso canal. E passe lá em automaistv.com.br porque vai ter texto do Equinox e também as melhores notícias do setor automotivo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua paciência e pela sua audiência. A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!